Muito obrigado, pastor José Wellington. É com muita alegria e prazer que cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu tinha um grande desejo de voltar a esta igreja, que tem me ajudado. Quando eu fui para o campo missionário com a minha esposa, há mais de 30 anos atrás, esta igreja nos ajudou, não somente no sentido espiritual, sentido moral, mas também no sentido financeiro. E agora, no final do mês de novembro, nós estávamos no Pará, Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Pará, e Escola Nacional Bíblica, e o preletor principal foi o pastor José Wellington. Eu fui muito abençoado ali, e um dos dias que ele pregou vários dias, né? Ele pregou sobre Elias, e ele disse que quando Jezabel e Acabe reina, Deus levanta um Elias. E é verdade. Será que nós temos alguns Elias aqui hoje, irmãos? Parece que o governo do Brasil é semelhante ao governo de Acabe e Jezabel, né? Precisamos de Elias no nosso país, né? Graças a Deus pelo que nós temos ouvido. Eu quero somente trazer até meio-dia uma palavra bíblica rapidamente, como meditação aos nossos corações. Eu fui criado na Assembleia de Deus, irmãos. Meu pai foi consagrado por Samuel Nistro, um dos primeiros missionários suecos que veio para o Brasil, logo depois de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eu fui ordenado no dia 28 de abril de 1968, na cidade de Niterói, na convenção da SEADER, naquele tempo o presidente, o pastor Moisés Soares. E eu tenho andado, pregado em milhares de igrejas. Deus tem me permitido viajar por mais de 100 países do mundo pregando o Evangelho. E eu tenho visto muitas coisas. Eu não vou pregar, porque a gente pregar para o pastor não é fácil, né? Você fala um ponto, ele já tem 5 na frente, ele já sabe o que você vai falar. Então eu não vou pregar, vou trazer uma reflexão bíblica rapidamente. E a reflexão você escuta e depois você vai pensar, né? Então abra a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos. São Marcos, capítulo de número 11. E é muito importante o que a palavra do Senhor fala para nós nesta oportunidade. Diz assim, Marcos capítulo 11, versículo 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. 3 vezes Jesus disse, a minha casa se tornou moradia de ladrões. A minha casa está sendo roubada. A minha casa está sendo profanada. A minha casa, eu tenho visto muitas coisas nas igrejas, e eu não prego só na Assembleia de Deus. Eu prego em diferentes igrejas pelo mundo inteiro, e a gente tem visto essas palavras. 3 vezes Jesus fez a limpeza no templo. 3 vezes Jesus, os evangelistas mostram, Jesus disse, tem feito a minha casa. Em vez de ser casa de oração, não se ora mais, não se jejua mais, né? Não se busca mais a Deus. Fizeram casa de quê? Covil de ladrões. E é muito importante, meus queridos irmãos, a gente ver o que está acontecendo hoje. A Bíblia fala, Jesus falou no capítulo 10 de João, que existem 3 inimigos contra a igreja, 3 inimigos contra o rebanho. O primeiro inimigo chama-se o lobo. Ele vem vestido de ovelha. Paulo profetizou, depois da minha saída, não é lá de fora não, aqui no vosso meio surgirão lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. O segundo inimigo que Jesus falou no capítulo 10 de João, é o inimigo chamado mercenário. Mercenário, ele não é ordenado. O mercenário, ele é comprado. Quanto é que tu ganha lá? R$1.000. Passa para cá, 1.500. Se compra e se vende obreiro, irmãos. É o inimigo terrível que está infiltrado. O lobo, o mercenário e agora o ladrão. O ladrão, o salteador. E é exatamente isso que Jesus estava dizendo. E é interessante que o rebanho, a porta da ovelha, né? A porta do rebanho não era uma porta regular como nós temos. Era um pau em cima e 2 do lado. E o próprio pastor era a porta. Eu sou a porta. Então, para entrar no rebanho, tinha que entrar pelo pastor. E é interessante, Jesus declarou, irmãos, né? Eu sou a porta. Jesus nunca teve crise de identidade.
Há pouco tempo um pregador foi pregar num grande congresso internacional em Brasília. Ele ia pregar 4 noites. Pregou a primeira noite e a segunda noite o pessoal, cadê o pregador? Cadê o pregador? E procura, e telefona para o hotel. Os pastores foram no hotel, chamaram o gerente, abriram a porta do apartamento. Tinha uma folha branca escrita em cima da cama: estou em crise de identidade, fui embora. Jesus não tinha aquele identidade. Eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu faço aqui, eu sei para onde eu vou, eu sou a fonte, eu sou o pão, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o Salvador. Então Jesus aqui, irmãos, ele está falando sobre o quê? Sobre covil de ladrões, ladrões que estão dentro da igreja. E a gente podia citar muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas que está sendo roubada hoje no nosso meio chama-se a simplicidade. A simplicidade do Evangelho. Paulo disse, irmãos, escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha problemas. Paulo disse, não vão abandonar a igreja, eu vou voltar. Essa igreja precisa ser restaurada, essa igreja precisa ser trabalhada. E ele disse, eu temo que como o diabo, a serpente, enganou Eva, engane vocês também, e vocês saiam da simplicidade que é em Cristo. Jesus é simples, irmãos. Jesus não é complicado. Todo mundo entendia o que Jesus falava. O que é comunicação? Comunicação é o que a pessoa entende. Se eu falo uma coisa que a pessoa não entendeu, eu não comuniquei. Jesus falava de pão, falava de peixe, falava de barro, falava de semente. Jesus nasceu numa manjedoura e era simples. Hoje não. Hoje nós queremos um evangelho mais sofisticado. Hoje nós queremos um evangelho com muita presepopeia, com muita coisa. Os ladrões do templo estão roubando a simplicidade do evangelho. Quanto mais você for simples, mais a glória de Deus vai aparecer, mais o poder de Deus vai se manifestar. Outra coisa que tem sido roubado hoje, irmãos, nos nossos tempos, o covil de ladrões se instaurou dentro de muitas igrejas. Chama-se unção. A unção, o que é a unção? A unção é o poder espiritual que manifesta a presença de Deus. A unção é o revestimento de poder, e a unção, ela te dá acesso ao sobrenatural. Quando a igreja é ungida, quando o obreiro é ungido, ele penetra no sobrenatural e traz o sobrenatural para o mundo natural. Isto é unção. Mas quando o obreiro perde a unção, ele cria invenção. Aí começa a inventar, inventa para cá, inventa para lá, inventa isso, inventa aquilo, e é terrível. Eu tenho visto nas igrejas, irmão. Eu nasci no fundo de igreja, fui criado na igreja, estou na igreja o tempo inteiro, né? Então é uma coisa tremenda. Começa campanha para cá, a igreja só vive de campanha do sal grosso, campanha vigília da melancia, feijoada da bênção, e campanha para cá, campanha para lá, uma campanha atrás da outra. Aí chega um outro camarada campanheiro na cidade, apresenta aquela campanha que faz comichão do ouvido, que Paulo diz. Vão surgir os falsos profetas, vão surgir os artistas, os comediantes do evangelho, e vai fazer comissão. Surge um outro campanheiro na cidade, apresentando outra campanha, leva todo mundo à campanha daquele pastor, leva a igreja inteira. Porque igreja que vive de campanha não tem raízes espirituais. Igreja que vive de campanha não persevera na doutrina. A primeira coisa, doutrina, depois oração, partir do pão, comunhão dos apóstolos e assim por diante, doutrina dos apóstolos, campanha. E a gente tem visto tanto isso, né? Porque é campanha disso, é campanha daquilo, e é uma coisa. Então por quê? Porque está faltando a unção. Está faltando a unção. A unção, ela não somente dá acesso ao sobrenatural, mas a unção faz uma coisa extraordinária. Ela dá acesso à glória de Deus. Quando a igreja está ungida, Moisés era ungido. Moisés tinha unção, ele disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. A unção é maravilhosa, mas eu quero ver a tua glória. Eu disse, eu vou mostrar a minha glória. A Bíblia diz que Salomão estava ungido, os sacerdotes estavam ungidos, todos estavam ungidos ali, o santuário, o templo para ser inaugurado, tudo ali. Aí a palavra do Senhor declara que Salomão começou a orar, o povo começou a orar, e a unção trouxe a glória chegou. Quando a glória chegou, irmão, quando a glória chega na igreja, o pastor não prega mais, o pessoal do cântico não canta mais, o diácono não trabalha, porque quando a glória chega, é Deus quem faz, é Deus quem salva, é Deus quem cura, é Deus quem batiza. Chegou a glória, a unção te dá direito à glória, te dá acesso à glória. E os ladrões do templo estão roubando o quê? Roubando a unção que deve estar dentro da igreja.
E aí, irmãos, né, quando perde a unção, começa a criar coisa. Aí o pastor vira um comediante. A igreja é a divina comédia. E toda igreja que entra no caminho da divina comédia acaba numa satânica tragédia. Acaba numa satânica tragédia. A comédia vira tragédia. Porque a igreja não é para fazer comédia. Você não é um artista. Você não é qualquer. Você é um homem de Deus, ungido pelo Senhor. Tem compromisso com Deus. Tem a unção de Deus na tua vida. E a gente vê muitas coisas, irmãos. A gente vê, eu vou falar, né? Pertinho de nós aqui, nós temos. Pastor, de repente, perdeu a unção, começou a criar invenção para cá, inventa para cá, e tudo quanto é tipo de campanha. Aí começaram a surgir ministérios, que o ministério da dança, ministro de louvor, e muitas igrejas, nossas irmãos, os ministros de louvores são mais importantes que o pastor, estão competindo com o pastor, falam mais do que o pastor, que não tem nada a ver, e às vezes contrários e indecorosos, né? Simplicidade do evangelho. Uma grande igreja que diz que é autêntica, original, né? Um mês o pastor estava na igreja, depois estava na igreja e disse assim: minha esposa, vem aqui na frente. Aí foi a esposa dele, com uma roupa toda provocante, muita pintura. Jezabel foi a primeira mulher que introduziu pintura no povo de Deus. A Bíblia fala, né? E o filho dela foi trágico. E aí então, aquela mulher, irmão, toda indecente, o pastor disse: irmão, está vendo a minha esposa? Irmãs da igreja, a minha esposa é o padrão. Todo mundo tem que ser como ela aqui. Aí uma irmã vem ali na frente e diz: Jesus, o outro, sangue de Jesus tem poder. Essa igreja entrou, saiu da comédia, entrou na tragédia. A igreja começa com a comédia, vai para a tragédia, né? Começou na comédia, de repente, irmão, o pastor presidente divorciou. Logo em seguida, o vice-presidente divorciou. E o ministro de louvor divorciou. E agora? Como é que se faz numa igreja que o pastor presidente é divorciado? Banalizou o pecado, acabou com o casamento. Deus fez o primeiro casamento antes do pecado. Deus fez o primeiro casamento porque o casamento é algo santo, que a gente brincando com o casamento, né, irmão? E a gente está vendo, os ladrões estão aí, né? O que aconteceu com essa igreja? Que o pastor presidente divorciou, que o vice-presidente divorciou e que o ministro de louvor divorciou. Essa igreja, né, há pouco tempo comprou 3.000 cadeiras na China, não tem 150 pessoas na igreja. Virou uma tragédia. Agora eu tenho um amigo meu, pastor de uma igreja batista, tem 7.000 membros. Ele reuniu a igreja, tudo ali, disse assim: irmãos, preste atenção, eu não sou contra o divórcio, né? A nossa igreja não é contra o divórcio, o ministério não é contra o divórcio, mas eu tenho um documento aqui de reunião que nós preparamos no ministério, então vamos apresentar para os irmãos, né? Se você divorcia, teve um problema, divorciou, tudo bem, você assina esse documento e entrega ao ministério. Assina o documento e entrega ao ministério. Irmão, é uma coisa tremenda. Eu amo a Assembleia de Deus, eu vivo nessa igreja, né, há muito tempo. A gente tem visto aí, irmão, congresso de mocidade convidando o pastor divorciado para pregar. Não dá. Como é que um pastor divorciado vai pregar no congresso de mocidade? Está querendo casamento? Congresso de mulheres divorciadas. Os ladrões estão dominando. Corrida de ladrões. E agora eu termino, eu tenho 5 minutos, né, irmão? Estão roubando a doutrina. Os ladrões estão roubando a doutrina. O que é doutrina? São princípios, irmãos. Princípios teológicos, éticos, né? Que são ensinados na igreja. A igreja sem doutrina, ela não consegue viver. A Bíblia diz que a igreja permanecia na doutrina. E escreve Lucas: e as igrejas do plural iam crescendo, se multiplicando e se fortalecendo na doutrina do Senhor. É a doutrina que fortalece a igreja. É a doutrina, não é invencionice, não é inventar para cá, inventar para lá. Não, é a palavra de Deus, né? A doutrina. Eu me lembro, uns 15 anos atrás, eu estava no aeroporto de Belo Horizonte, viajando para a escola bíblica em Governador Valadares. De repente, quando eu olho, chegou o pastor Zé Ué. Pastor Zé Ué, a irmã Wanda, ô Joá, está por aqui, vamos tomar um café. Ele voltava para São Paulo, ele estava ministrando na convenção, na escola bíblica. E aí eu me lembro que ele falou para mim: Joá, por bondade de Deus e pela generosidade dos irmãos, novamente me colocaram como presidente da Assembleia de Deus do Brasil. E eu me lembro, nunca mais saiu da minha vida as palavras que ele falou assim: Joá, eu sou radical, a doutrina eu vou conservar. Podem me atacar, mas a doutrina que eu recebi foi o que Jesus falou para a igreja:
gente que sabe o que você ouviu, o que você recebeu, guarda a doutrina. Paulo diz: conserva o padrão. Doutrina da igreja tem um padrão, irmãos. Conserva o padrão da doutrina, padrão do ensinamento, né? E é algo tremendo, é algo terrível. 3 minutos, preste atenção. Quando você deixa o ladrão roubar a doutrina, você fica tolerante, você tolera tudo, tolera o pecado da igreja. Não, agora é o relativismo. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. É o liberalismo teológico, é o pós-modernismo. E você relaxa, e você tolera. Deus virou para Samuel, disse: Samuel, para quando, irmãos? Quando Deus pronunciou juízo sobre Saul, Samuel passou a noite inteira orando e chorando. Ele gostava de Saul, e ele chorando, Deus disse: para de orar por Saul. E Saul disse: Samuel, vem comigo, vamos na frente do povo de Israel, vamos na frente do povo de Israel. Mas Deus disse para Samuel: Samuel, não ande com Saul, não ore por ele, porque ele pecou. Ele pecou. E o pecado, irmãos, hoje estão mudando o nome de pecado. Estou com um problema. Pecado hoje chama-se problema. Pecado hoje é dificuldade. A Bíblia fala pecado no original. Quando aquela mulher satânica foi tentar José, José disse: você não está me propondo love affair. O que você está me propondo chama-se pecado. Pecado ainda separa. Pecado é transgressão. Pecado entristece a alma. Pecado amarra. Pecado humilha. E o salário do pecado é a morte. Presta atenção. Deus disse: pare de orar por Saul. Pare, não saia com ele. E Samuel obedeceu. O pastor da igreja de Tiatira, Deus falou para ele: olha, eis que eu tenho contra você. Você tolera Jezabel, essa mulher satânica, que se diz profetiza. Ela diz: eu sou profetisa. E começou a profetizar, a enganar os meus servos, a seduzir os meus servos, a dar comida venenosa para o meu povo. Havia sacerdotes que comiam o veneno de Jezabel, comida que mata o povo de Deus. Deus disse: você não pecou, mas você está tolerando. Irmãos, nós temos que ser intransigentes com a palavra de Deus. Nós temos que ser irredutíveis com a doutrina. Agora pior foi com Jeremias. Jeremias começou a chorar: Senhor, não deixa Babilônia invadir Jerusalém, o Sião, o teu santo templo. Não fala. E Jeremias chorava. Deus disse: para de chorar, Jeremias, para de chorar e para de orar. E Deus falou assim: Jeremias, o rei pecou. Jeremias, o profeta pecou. Jeremias, o sacerdote pecou. Jeremias, os príncipes pecaram. Jeremias, os anciãos pecaram. O que você quer que eu faça, Jeremias? Para de chorar. Babilônia vai entrar, vai roubar os vasos santos, vai tirar aquilo que é ungido, vai trazer tudo e vai levar o povo preso. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Meio-dia. Tem mais aqui deve ter uns 10 ou 12 pontos. Outra vez a gente volta aqui e termina, né? Minha vida seja assim. Cante com alegria. Consagra-te, Senhor. Possa sempre operar o teu amor. Minha vida toma para ser Senhor. Minha vida toma para ser Senhor. Tua para sempre, Senhor. Agora, para terminar, diga assim: ó, recebe-me, Senhor. Ó, recebe-me, Senhor. Quando venho me prostrar. A teus pés, ó Salvador. Falei aos irmãos sobre
a nossa programação e o início de um programa no rádio. Pastor João, eu falei que o João é o nosso locutor, ele estará à frente desse trabalho e ele tem uma palavra para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos ouvissem e ele tem um apelo a fazer para todos nós. Por favor. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos com um desafio lançado pelo Ministério, um sonho que nasceu no coração do pastor presidente, pastor José Wellington, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, trabalhar com mídia, televisão, rádio, AM, FM, todos os canais possíveis para que nós possamos alcançar milhões. E qualquer um dos irmãos sabem que através de uma FM, de um canal de televisão, em 1 hora nós alcançamos multidões. E o projeto que nós estamos enfrentando, ele é muito difícil. Por quê? Nós temos uma concorrência desleal. Todos que trabalham com rádio e televisão acabam buscando de qualquer forma angariar fundos, juntar pessoas, não importa o que ele vai falar, não importa o que ele vai vender. Mas o Belém não trabalha assim. O Belém nunca fez uso daquilo que Deus deu para tentar mostrar ao povo a não ser o Evangelho. E por isso eu estou com o desafio de acreditar que se cada irmão colocar um grãozinho de areia, nós podemos fazer algo muito grande para o reino de Deus. Essa nova FM, Adore 98.1, ela vem com a proposta de ser a nova rádio evangélica da Grande São Paulo. Ela consegue alcançar a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, o interior de São Paulo. No prospecto da emissora, eles alcançam 30 milhões de pessoas. Eu creio que dá para balançar a capital de São Paulo com a palavra de poder, onde os nossos irmãos vão poder pedir oração. Eu fiz um desafio ao pastor Zé Wellington para que ele possa falar diariamente, para que a voz do nosso pastor chegue ao coração dos irmãos. Só para concluir, eu fiquei fazendo alguns levantamentos e até hoje não consegui uma resposta. Por quê que o nosso programa que passava na Rede TV durante 13 anos, a CPAD, em parceria com a CGADB, manteve no ar o movimento pentecostal, e de repente, num dia, sem mais sem menos, a Rede TV disse que não queria mais a nossa programação, tirou do ar todos aqueles que estavam há anos honrando o seu contrato, pagando. E eu só tenho uma resposta: Satanás não quer. Satanás não pode permitir que o evangelho puro, sem mistura, chegue ao coração do povo, porque certamente muita gente que está sendo enganada vai perceber que existe algo mais sério com respeito à palavra de Deus. Eu creio, irmãos, que cada um de nós, obreiros, devemos jejuar e orar por esse projeto. Eu acho que é muito difícil. Fazer pela fé não é tão fácil como parece, mas é possível. E eu rogo a oração dos irmãos, que cada um jejue e divulgue. E eu lembrei de uma coisa que o pastor pregou ontem. Ele usou a expressão: um capitãozinho duvida da palavra do profeta, quando ele diz: amanhã, a essa hora, vai ter alimento para todo o povo. E o capitãozinho entra na frente: nem se Deus abrisse a janela do céu. E a palavra foi: você vai ver, mas não vai comer. E eu creio, irmão, nessa palavra que o pastor colocou ontem. No meio da crise, levanta um homem de Deus e disse: a hora é essa, Deus vai fazer. E eu perguntei a Deus: por que nós não estamos fazendo FM há 2 anos atrás, quando houve o boom imobiliário, quando houve a alegria do Brasil, a classe C e D subiu, todo mundo foi comprar geladeira nova. Deus abre a porta para o Belém enquanto o negócio está caindo. Todo mundo com medo, ninguém compra, as empresas estão parando. E eu lembrei de uma coisa: o Senhor Deus não dará a glória dele ao PT, não dará a glória dele ao governo que está bem, mas todos saberão, foi Deus quem fez isso, e isso é glorioso para todos nós. Eu quero, com a autorização do pastor, pedir a cada obreiro que separe uma semente
Essa oferta eu quero ela para o projeto da 98.1. Eu não sei se você crê que Deus pode usar a sua vida para fazer algo para o Belém, irmãos. Muita gente já ajudou outros projetos. Eu queria que você ajudasse. Eu quero convidar os diáconos, com a autorização do pastor, para que pudesse vir aqui para nós orarmos. E eu quero que você tome a sua carteira na sua mão e separe uma semente. Mas eu quero que você tenha confiança. Não é aquela oferta do culto, é uma oferta para um projeto, um sonho que está no coração de muitos obreiros. E eu quero crer que no dia 10, quando abrir os microfones, 8 horas da manhã, e o pastor José Wellington dizer: paz do Senhor a toda a grande São Paulo e interior, você vai poder dizer: eu também faço parte. Eu creio, irmãos, que nós somos suficientes para fazer o trabalho sem depender de político, sem depender de estratégia, só pela fé. Cada um colocando um grãozinho de areia, nós vamos construir um grande castelo. Pegue a sua oferta na mão. Os diáconos, por favor, estão se aproximando. Eu quero que você pegue a sua oferta. Eu quero, com a autorização do pastor, fazer uma oração. Esse será o ponto, irmãos. Dia 10, 98.1 é a rádio Adore FM. Você vai poder ouvir na internet, vai poder ouvir o nosso programa. Ele vai estar no ar todos os dias, de segunda a sexta. Nós temos que pagar, irmãos, pelo menos 70 mil reais por mês. É muito dinheiro, mas Deus sabe trabalhar. Tem uma empresa que diz: eu vou com o senhor, pastor, eu vou anunciar os meus produtos lá e eu vou ajudar com 20 mil reais por mês. Eu já tenho um brado, né? Já caiu para 50. Eu desafiei 10 pequenas empresas a fazer um pequeno anúncio, cada um a R$ 1.500. Já temos mais 15 mil. 35 já entrou na fé. Falta 35, vai entrar. Deus vai usar homens que crê que podemos pregar para a multidão. Eu estou crendo nisso. O senhor vai ajudar também? Aleluia, tem mais um homem de fé ali, diz que vai ajudar com mais 1.500. Eu creio, irmãos, que tem gente aqui que diz: vamos fazer, e Deus vai honrar. Eu vou estar orando, jejuando, e Deus vai honrar. Cadê os diáconos? Foram pegar as salvas, ali vem vindo. Eu posso orar por vocês? Glória a Deus. Meus irmãos, eu não sei se você entendeu a mensagem como o pastor Alderi Nelson, que você pode ficar em pé todos, que tudo tem um tempo determinado. E se esse é o tempo do Ministério do Belém entrar na mídia, o diabo não aceita que o Belém esteja na mídia. Mas eu tenho certeza, irmãos, que quando chega a hora de Deus, haverá um movimento de Deus a seu favor. Estenda as tuas mãos, acredite no projeto de Deus, e vamos nesta manhã mostrar que o Ministério do Belém é unido. Tem obreiro aqui que está a 500 quilômetros, não vai ouvir a rádio, a não ser pela internet. Mas ontem eu fiquei feliz quando o pastor de Barretos disse: Barretos também vai ajudar. Cada um, irmãos, pode ajudar com um pouquinho. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos reunidos aqui com centenas de obreiros, homens, ó Deus, ungidos por Ti para o Teu trabalho. E o projeto é ganhar almas, é alcançar vidas através dos meios de comunicação. Deus, Tu podes convencê-los da necessidade da Tua igreja e pode recompensá-los agora. Que a oferta de cada companheiro, Senhor, possa ser uma semente no Teu reino, para que haja uma grande colheita. Senhor Deus, eu confio naquilo que Tu tens falado aos nossos corações, e eu peço a Tua bênção sobre cada um daqueles que vão cooperar, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, eu volto ao pastor, enquanto você entrega a sua oferta, começando aqui pelo altar, que é o exemplo da igreja. Onde está? Aleluia. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Queridos, eu vou adorar o Senhor Jesus com louvor, que tem por título Depois do Culto. Alguém chegou para mim um dia e disse assim: por que depois do culto? Eu respondi: porque você está fazendo uma inversão de valores.
Você não veio ao culto somente para receber, mas sim para adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus. No momento de mais dificuldade, alguém pode chegar para você e dizer isso que eu vou cantar agora. Deu errado sua pesca, a noite toda não teve sucesso, e agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabe aonde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e Ele quer o teu barco emprestado. E depois do culto Ele te convida para voltar exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto Ele vai com você, depois do culto se prepara para o milagre que você entrou aqui aguardando dele. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Aleluia, glorificado seja o teu nome para todo sempre, Jesus. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e Ele quer o teu barco emprestado. E depois do culto Ele te convida para voltar exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto Ele vai com você, depois do culto se prepara para o milagre que você entrou aqui aguardando dele. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Não vai precisar mudar de casa nem de rua, de cidade nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara para o milagre que acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando.
Alguém está esperando um milagre aí. Levanta a sua mão aí e dá um grave de milagre. Meus queridos, está conosco o pastor Severino Gonçalves, nosso companheiro. Vamos receber como bem-vindo, irmãos. Amém? Nós temos aqui um grupo de irmãos que veio lá de Goiás, mas eles estão conversando lá com o vice-presidente. E eu queria dizer aos irmãos obreiros que, ao voltarem para o campo, passem e levem o nosso jornal dos Ceifeiros e Chamas. Está pronto, os irmãos sempre levaram para distribuir no interior. Levem depois do culto. Vamos orar. Às 14 horas estaremos aqui de volta para ouvir a palavra de Deus. Vamos para o almoço. Temos 1h30 para almoçar. Temos muito tempo, né? Glória a Deus. Pastor, até que hora vamos? Glória a Deus. Aleluia! Oramos, nosso Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma reunião que veio com muita graça para os nossos corações. Continua nos abençoando, que este programa, que a igreja se torne uma benção, com muitas vidas chegando aos teus pés. Usa os teus servos que estão empenhados em fazer essa grande obra. Ó Deus, continua nos abençoando neste trabalho, dando graça e força para honrar o teu nome. Aceita as petições, em nome de Jesus, pedimos. Amém.